Olá, queridas traças! Fico muito feliz de estar mais um dia na companhia de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro, dia de Halloween. Então, sejam bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, que é o canal irmão do canal Freewini. Nesse canal nós falamos sobre literatura e entretenimento empoderadores, porque nós acreditamos que cultura e educação são as melhores ferramentas para combater as desigualdades sociais e empoderar as pessoas. Como vocês sabem, hoje é dia de Halloween, que não é uma data comemorativa tradicional do Brasil, mas que nós acabamos importando, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Mesmo assim, eu particularmente adoro Halloween, porque é bastante importante essa data pra gente que ama Harry Potter, né? É uma data muito importante para os amantes de Harry Potter, e também eu adoro livros de suspense e terror. Assim, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o que a gente chama da trilogia clássica do terror, que são 3 das histórias mais tradicionais do terror já escritas ainda no século XIX. São elas Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro. Essas 3 obras elas podem se encaixar dentro do que a gente chama de estilo gótico de literatura, que foi um desdobramento do romantismo no século XIX, que era uma vertente que puxava mais para a questão do metafísico, do obscuro, do misterioso, que era uma forma de contrariar os costumes da época. A literatura gótica seria uma contracultura abastecida pelo tema da morte, dos sonhos, do satanismo, da insanidade, dotado de um psicológico nada saudável nos personagens. A loucura é um tema comum da literatura gótica, porque é ligada geralmente à fantasia e à literatura fantástica. A literatura gótica ainda é uma narrativa mais negativa, mas ainda assim que retrata muito mais o metafísico do que propriamente o físico. E dessa forma, eles priorizam muito os pensamentos das personagens, as visões da personagem e a descrição psicológica, as descrições individualistas que as personagens têm. E essas temáticas são corriqueiras nos 3 livros. A superstição, a luxúria e o metafísico ficam contidos no Drácula. O desafio e as leis divinas e a loucura estão também contidos em Frankenstein e o Médico e o Monstro. Outros livros famosos do estilo gótico são os contos de terror de Edgar Allan Poe, que é um escritor americano, que ele merece um vídeo totalmente separado, né? Ou O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, é considerado uma literatura gótica. As poesias de Lord Byron e Baudelaire, e mesmo as poesias do escritor brasileiro Álvares de Azevedo, que escreveu A Líria dos 20 Anos. Ele também é considerado um autor romântico gótico ou ultrarromântico. Então vamos começar a falar sobre Drácula, de Bram Stoker, que foi publicado em 1897. A história se passa o seguinte: no começo, o Jonathan Harker, que ele é um advogado inglês, ele viaja para Transilvânia, que faz parte da Romênia, para conhecer o castelo de Drácula. O Jonathan ele é um advogado que vai ajudar na compra de uma propriedade que o Conde Drácula quer comprar em Londres. Lá, todo mundo se comporta de uma forma extremamente estranha e eles são considerados pessoas muito supersticiosas. E todo mundo fica avisando pro Jonathan: pelo amor de Deus, não vá nesse castelo. Todo mundo, pelo amor de Deus, não vá nesse castelo, não vá nesse castelo. Inclusive uma senhora entrega para ele um rosário, um crucifixo, e ele pendura no pescoço porque ela queria protegê-lo. Só que o próprio Bram Stoker faz uma crítica ao próprio comportamento inglês, porque ele fala que o Jonathan tem um comportamento inglês preconceituoso de criticar aquelas pessoas por serem supersticiosas. Então ele não, esse povo é muito pré-moderno, eles não acreditam nas coisas da modernidade, da tecnologia, então ele vai mesmo assim, mesmo todo mundo avisando: pelo amor de Deus, não cruze a soleira do castelo do Drácula. Quando ele chega no castelo, primeiro ele fica muito ingênuo, ele fica muito admirado com o Drácula, com o dinheiro, com a forma dele se comportar, só que rapidamente ele descobre que o Drácula dorme dentro de uma caixa de madeira, dentro de um sarcófago. E ele também conhece as malfadadas noivas do Conde Drácula, que são 3 vampiras. E aí, ele meio que começa a descobrir os terrores que tem naquele castelo e ele percebe que ele se tornou prisioneiro. Só que o Drácula não consegue tocá-lo porque o Jonathan está sempre com o crucifixo que a senhora deu para ele. Então ele acaba não sendo vitimado nem pelo Drácula nem pelas noivas, né? Pouco tempo depois, o Drácula foge e aí um navio russo chamado Deméter acaba ancorando em Varna, nas costas de Wittenberg. E esse navio está apenas com
capitão ancorado, amarrado ao leme, segurando um crucifixo. E essa é uma cena que aparece nos filmes do Drácula também. Por meio de um diário, o capitão narra o desaparecimento gradual de toda a sua população. No momento que a embarcação atraca no porto, um cachorro enorme pula da embarcação e foge para o mato. E a carga do navio, eles vão revistar, e é descrita como 50 caixas de terra da Transilvânia. O conde então foge para Londres e lá ele acaba se envolvendo com a Mina Murray, que é a noiva do Jonathan, e com a Lucy, que é a grande amiga da Mina, que tem 3 pretendentes a casamento. E ela acaba se tornando noiva do Lord Godalming, porém ela também foi pedida em casamento pelo psiquiatra Dr. John Seward e o cowboy americano Quincy Morris. A Lucy acaba sendo a primeira vítima de Drácula porque ele meio que tenta transformar ela em uma das suas noivas, né? Existe também uma conexão do Drácula com um paciente, um maníaco do hospital do Dr. Seward, que é o paciente chamado Renfield. Renfield seria o que se chamaria depois no cinema de familiar, que é aquela pessoa, o ser humano, que quer ser transformado em vampiro, então ele serve a um vampiro. E ele é um cara insano, que ele se alimenta lá de moscas, de ratos, de aranhas, enfim, ele tá no hospital do Seward e ele meio que tem uma conexão com o Drácula. E aí aparece, então, a personagem do Van Helsing. O Van Helsing aparece pela primeira vez no conto do... Na verdade, ele é uma invenção do Bram Stoker e ele é um grande amigo do Dr. Seward. O Van Helsing, ele é um médico, mas ele também é especializado no metafísico e ele já tem experiências com vampiros. E quando a Lucy adoece, o Dr. Seward chama do Van Helsing para tentar ajudar, porque ele desconfia que tem alguma coisa errada ali que ele não consegue explicar como médico. Embora o Dr. Seward seja tratado como uma pessoa extremamente cética. E aí começa a caçada a Drácula e daí pra frente. A questão da narrativa é que a narrativa ela é tratada como realmente uma narrativa gótica, então a narrativa é construída pelo diário de cada uma das personagens ou pelas correspondências. Então você vê o que a personagem está escrevendo sobre ela mesma, sobre suas percepções, e acaba sendo uma narrativa limitada pela visão de cada personagem, e depois a gente amarra todas essas narrativas num único fio da meada, né? E aparece também pela primeira vez algumas tecnologias, que era alguma coisa da modernidade do século XIX, que é o fonógrafo com gravador, que é onde o Dr. Seward grava o seu diário em vez de escrevê-lo à mão. E também aparece pela primeira vez a ideia da transfusão de sangue. Acontece a transfusão de sangue no livro, mas o Bram Stoker ainda não tinha muito conhecimento de como é que ela era feito, então a transfusão de sangue podia ser minha para qualquer outra pessoa, sem precisar da compatibilidade sanguínea que a gente sabe que precisa hoje. O Frankenstein foi escrito por uma autora, né? Uma dos escritores dos 3 maiores clássicos do terror é uma mulher, que é Mary Shelley. E o Frankenstein, também chamado de Prometeu Moderno, é de 1823. A Mary Shelley é conhecida hoje como uma escritora proto-feminista, uma mulher muito diferente, muito avant-garde, né, muito à frente do seu tempo. Viveu aí ela é mais ou menos contemporânea da Jane Austen. O pano de fundo do Frankenstein é maravilhoso porque a história aconteceu por causa de um desastre natural. O que aconteceu? Em 1816, a Mary Godwin, que era o nome de solteira, e seu futuro marido, Percy Shelley, foram passar o verão à beira do Lago Leman, que fica ali entre a Suíça e a França, onde também eles encontravam um amigo deles, escritor, que era o Lord Byron. Inclusive, o Lord Byron e o Percy Shelley tinham uma coisa em comum, porque os dois eram escritores, mas eram 2 benditos dos Sherlock Boys, né? Uns caras infiéis, que não eram bons maridos. Eu já fiz um vídeo sobre Ada Lovelace no meu canal Freewin, e Ada Lovelace era filha do Lord Byron, e ele não era assim um bom pai, um bom marido, e parece que o Percy Shelley também não era, né? Mas isso é tema para um outro vídeo. Contudo, algum tempo antes, em 1815, o Monte Tambora, que ficava numa ilha da Indonésia, ele entrou em erupção, era um vulcão, e como consequência ele lançou muitas toneladas de poeira e cinzas para a Europa. Então, em 1816 não houve verão na Europa, não existiu verão no hemisfério norte como um todo. E aí, por causa disso, eles foram forçados a ficar confinados dentro da casa, naquele ambiente que era praticamente invernal, né, escuro e chuvoso. E aí tinha eles e mais um outro hóspede, que é o escritor John Polidori, e eles passaram o grande tempo lendo histórias de terror um para os outros, até que o Lord Byron sugeriu que os 4 escrevessem histórias de terror, histórias de fantasmas. Durante o dia, a Mary, por causa dessa situação, ela teve muitos pesadelos e ela teve uma visão de um estudante de medicina que criava uma criatura. E essa então foi a origem de Frankenstein, ou Prometeu Moderno.
Ela fala sobre como Victor Frankenstein, que era um doutor, ele tenta desafiar Deus e ele fica muito obcecado por alquimia, essas coisas meio metafísicas, e ele fica obcecado para criar um método que ele consiga dar vida a um ser. E aí o Victor, ele viola túmulos, né, que era um negócio meio complicado, até hoje não é um negócio muito aceito, né, e ele acaba criando um grande ser, um homem enorme, juntando corpos, cadáveres de 7 pessoas diferentes. E aí, usando a eletricidade provinda dos raios, né, dos raios, ele dá vida a esse ser, embora não se revele no livro, obviamente, como é que ele cria vida, né? Não ia ter como fazer. Contudo, o monstro Frankenstein, quando ele vem à vida, ele parece não conter alma e aparenta uma pretensa crueldade e monstruosidade, porque ele é meio que um bebê, ele acabou de nascer, só que ele é um monstrão. E o Victor fica extremamente assustado e enojado com o que ele fez e ele foge e abandona o monstro, que é uma criança, um bebê, por assim dizer. Então o ser é lançado sozinho no mundo e enfrenta a crueldade dos humanos, a não aceitação, porque afinal de contas ele tem um coração e uma personalidade que são boas, mas ele descobre ali que ele não vai ser aceito porque ele não é um homem. O Victor, nesse inteirinho, ele volta para casa, se eu não me engano, na Suíça, e ele descobre que o William, o irmão mais novo dele, foi assassinado. Embora a empregada deles tenha sido acusada e condenada à morte por causa do assassinato, o Victor tem certeza que quem assassinou foi a criatura. Então, os dois partem simultaneamente numa busca da criatura para achar o seu criador. E a narrativa, ela é considerada uma narrativa moldura, por assim dizer, porque é uma narrativa que conta uma história dentro de outra história. Como é que a gente conhece a história do Frankenstein? Por meio das cartas escritas pelo capitão Robert Walton para sua irmã, que esse capitão, no início do livro, ele está numa expedição para o Polo Norte, né? E aí o navio fica preso numa geleira, fica preso numa grande nevasca, e aí ele avista a criatura do Victor Frankenstein ao longe puxando um trenó puxado por cães. E ao mesmo tempo eles encontram, né, o Dr. Victor Frankenstein moribundo, e aí é o doutor que conta a história para o capitão, que vai nos contar a história por meio das cartas das irmãs. Então é sempre uma narrativa indireta, sabe? Como se o narrador ele não fosse onisciente, ele não soubesse tudo da história. Por último, a gente tem O Médico e o Monstro, que foi escrito por Robert Louis Stevenson em 1886, que o nome original é O Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esse livro trata basicamente da loucura e da serenidade que vive dentro de todos nós, e é talvez o mais gótico dos 3 livros. Mais uma vez, a história é narrada de forma indireta quando a personagem principal e narrador é o advogado londrino chamado Gabriel John Utterson, que investiga as estranhas ocorrências envolvendo o seu grande amigo, que é o Dr. Jekyll, e essa criatura que é o Mr. Hyde, né? Essa foi a primeira vez na literatura que se falou sobre personalidades múltiplas, ou seja, que uma pessoa pode carregar personalidades tão distintas dentro de si mesma, que não são ligadas umas com as outras e que podem ser tão boas e tão ruins. E hoje a gente sabe disso, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o filme Fragmentado não é nenhuma novidade. Você também acha vídeos no YouTube de documentários falando sobre pessoas que são essas pessoas de personalidades segmentadas. Então até hoje não tem assim, estudos conclusivos sobre essa questão da múltipla personalidade. E o livro fez tanto sucesso que 1 ano apenas após seu lançamento, ele já virou peça teatral. Dá vontade, né, Nicholas Sparks? E aí, como é que é o enredo? Em Londres, durante um passeio, o Richard Enfield narra ao seu parente, que é o advogado que eu falei, um estranho encontro com uma figura muito feia chamada Mr. Hyde. O Utterson se preocupa porque recentemente o amigo dele, Dr. Jekyll, pede que ele inclua em seu testamento, passando todas as coisas para esse tal de Mr. Hyde. Alguns dias depois, ele encontra o Mr. Hyde e fica impressionado com a feiura. E aí, após um jantar, ele discute com o Dr. Jekyll, mas o Dr. Jekyll fala, não tem nada a ver não, isso aí é problema meu, fica tranquilo. Durante o livro, ocorrem diversas coincidências entre o personagem Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Aqui, gente, vai rolar spoiler porque essas são as 3 histórias mais tradicionais, provavelmente vocês já assistiram filmes e já leram os livros sobre isso. Então o que ocorre? O Jekyll, mais uma vez dentro da sua loucura, da sua tentativa de criar uma pedra filosofal, que é um problema que praticamente todos os personagens aqui com a questão da arrogância, ele tenta separar o seu lado bom dos seus impulsos mais sombrios. E aí ele descobre uma poção, né, um remédio,
que o transforma periodicamente numa criatura totalmente sem escrúpulos, que é o Mr. Hyde, que também é uma criatura feia, né? E no início, o Jekyll se deleita com essa liberdade de fazer o que ele quer, mas aí em determinado momento ele perde totalmente o controle sobre a criatura que ele produziu, e o Hyde não é só sem escrúpulos, ele também se torna um assassino. E essa coisa da relação entre a feiura e o escrúpulo, a falta de escrúpulo, também a gente vê no conto do retrato de Dorian Gray, né? Que o quadro que pintou sobre Dorian Gray vai pegando todos os defeitos, todas as máculas da alma do Dorian Gray e se torna uma pessoa feia. A gente vê isso na literatura, nos filmes da Disney, por exemplo, como tudo que é ruim muitas vezes é feio, né? É esteticamente feio, que a gente sabe que não é verdade, né? Pois é, pessoal, essas histórias foram algumas das histórias mais reproduzidas tanto no cinema quanto no teatro. A adaptação de Drácula para o cinema foi feita 500 vezes, começando lá em 1922 com o filme Nosferatu, que era sobre o Drácula, mas não era, né? E a gente sabe que apesar de todas as adaptações, inclusive o filme clássico de 1931, o Drácula de Bram Stoker mais próximo do livro foi a versão de 1992, que foi dirigido pelo Francis Coppola, que é aquele filme clássico que tem o Keanu Reeves como personagem do Jonathan e o Gary Oldman maravilhoso no papel do Drácula, que passa por uma transformação. E a gente também tem a Winona Ryder no papel da Mina, né? E o filme mostra um lado mais lascivo e pecaminoso do Drácula, que a gente não vê tanto no livro, né? Também a gente tem versões punk rock, tipo a versão Drácula 2000, que mostra apenas a lascívia e a luxúria do Drácula, que é interpretado pelo Gerard Butler. Eles têm o hábito de botar homens bonitos para interpretar o Drácula desde 1931. E a adaptação mais recente e mais distante da história é o filme Drácula Untold de 2014, que é a história nunca contada, que é estrelada por Luke Evans. Eu particularmente não sou muito fã. O Frankenstein também teve várias adaptações para o cinema e para o teatro. A primeira foi em 1931, no mesmo ano que surgiu o filme Drácula, e inclusive rendeu outras versões, como A Noiva do Drácula e O Filho do Drácula, que são continuações de 1935 e 39. A última versão do Frankenstein, que segue meio a linha do Drácula Untold, foi o Frankenstein Entre Anjos e Demônios, de 2015. 1931 foi um ano importante para as três histórias, porque os três livros ganharam versões para as telonas. E foi aí que aconteceu o primeiro filme também de O Médico e o Monstro, que saiu esse ano. E a história do Médico e o Monstro é ótima porque ela não gera só filmes de terror, ela gerou também filmes de comédia, como O Professor Aloprado, que foi o filme do Jerry Lewis, que depois foi refeito numa versão mais trash pelo Ed Murphy em 96, né? E os três monstros chegaram a conviver no filme Guilty Pleasure, meio ruim, o filme Van Helsing de 2004, que é estrelado por Hugh Jackman, que na verdade o filme foi a primeira vez que eles falaram sobre o Van Helsing. No início, o Van Helsing enfrenta o Mr. Hyde em Paris e depois ele se junta com o Frankenstein para combater o Drácula. Então é assim, um crossover louco das três histórias. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje do canal Leia Preta Leia? Espero que tenham gostado, ficou um pouco longo, peço desculpas. Mas se você gostou desse conteúdo e quer ver mais conteúdos assim, por favor, dê apoio a esse meu mais novo projeto, se inscrevendo no canal aqui embaixo e deixando o seu like no vídeo. Para você que chegou nesse canal por aqui, saiba que eu tenho um segundo canal chamado Freewinnie, que já existe aí há quase 2 anos. Você também pode me encontrar no Instagram pelo @LeiaPretaLeia, que sempre vai contar com esses e outros conteúdos. Então é isso, até mais!